Sejam bem-vindos a mais um Planeta Braga, programa onde vamos fazer a análise ao empate do Sporting de Braga frente ao Gil Vicente e vamos ainda estar à conversa com Nunes, antigo defesa central que representou o Sporting de Braga entre 2004 e 2006. Primeiro vamos a essa antevisão com Barroso. Barroso, ontem mais um empate, o Sporting de Braga a dominar, mas mais uma vez também a não ter a eficácia necessária para conseguir levar os 3 pontos. Sim, boa noite. Sim, sem dúvida. Foi um jogo que o Sporting Braga entrou muito bem no jogo, fez ali 20, 25 minutos muito bons, acabou por marcar um golo, podia ter marcado mais um ou outro, não conseguiu. O Gil Vicente, numa bola parada num canto, onde não tinha o Sporting Braga ninguém fora da área, um remate certeiro, um bom golo, acabou por marcar o empate e depois o Sporting Braga aí começou a tremer um pouco, veio ao de cima os últimos resultados, as coisas não começaram a não correr tão bem. Depois na segunda parte, penso que o Sporting Braga também poderia ter feito 2-1, não conseguiu. A finalização continua a ser um problema, penso que não há grande convicção a finalizar. Neste momento os jogadores não estão com grande confiança e penso que não há essa convicção e o Sporting Braga tem perdido esses pontos, mas há que o dizer que o Sporting Braga melhorou em relação aos outros jogos, mas o que é certo é que os resultados continuam a ser o mesmo. Não se consegue ganhar e, infelizmente, começa a ficar mais distante ainda dos lugares de cima. Já falamos aqui também por outras ocasiões, o Sporting de Braga tem sido forte no ponto de vista ofensivo na chegada à baliza, mas depois também tem essas transições rápidas dos adversários que lá está, condicionam muitas vezes e criam também perigo para a baliza de Mateus. Sim, eu penso, não digo falta de experiência, porque os jogadores do Sporting Braga são experientes, mas penso que as equipas adversárias saem com muita facilidade para o ataque. Com o Sporting Braga, quando perde a bola, não há alguém que faça uma falta costuma-se dizer, uma falta útil para matar as jogadas, ou às vezes ter que dar mesmo uma porrada para meterem sentido a equipa adversária. Ninguém faz isso e o que é certo é que as equipas conseguem fazer transições e criam sempre alguns problemas que depois deixa alguma intranquilidade na parte defensiva, porque neste momento não conseguem finalizar e depois acabam por as equipas vão lá uma ou duas vezes fazem um golo e complica tudo outra vez e isso não pode acontecer com uma equipa como o Sporting Braga, que tem uma magnífica equipa, excelentes jogadores. O que é certo é que vão ser eles, neste momento que está a acontecer, neste momento mais complicado, penso que são os jogadores que vão conseguir tirar a equipa desta situação. São eles que jogam, são eles que podem fazer golos e portanto, são eles os responsáveis para tirar a equipa desta situação, porque só eles é que jogam e vão conseguir, de certeza, com o tempo, agora, antes da final, fazer bons jogos outra vez. O próximo jogo é já esta sexta-feira, Moreirense. Não há adversários fáceis, sobretudo numa fase em que muitas equipas têm ainda objetivos para alcançar. É mais aqui um adversário, um jogo difícil, frente a um adversário que tem feito um campeonato também tranquilo, regular, até ao momento. Como sabemos, o Sporting Braga não consegue ganhar e quando não se consegue ganhar ou mesmo não fazer bons jogos, as equipas adversárias começam a perder o respeito ao Sporting Braga. O Moreirense é uma equipa que está a fazer um bom campeonato, uma equipa extremamente complicada, tem feito um bom campeonato, é também forte nas transições e com certeza vai aqui vir a Braga aproveitar os erros do Sporting Braga. Muito bem, Barroso, análise feita a este empate do Sporting de Braga que vai defrontar o Moreirense já na penúltima jornada do campeonato. Olhamos agora um pouco também para a classificação, os guerreiros que seguem em 4º lugar com 60 pontos em 32 jogos, quando faltam apenas 2 jornadas para o final do campeonato e ainda essa final da Taça de Portugal frente ao Benfica. Viramos agora as atenções para Nunes, que nos está a ouvir também a partir de casa. Nunes, muito bem-vindo. Foi uma época e meia aqui ao serviço do Sporting de Braga, entre mais ou menos ali 2004 e 2006, 54 jogos, uma passagem rápida, mas acredito bons momentos que viveu aqui com a camisola dos guerreiros. Olá, boa tarde. Aproveito para cumprimentar todos os espectadores, ao meu amigo Barroso e ao meu capitão. E sim, foi uma época e meia. Eu depois, em janeiro, fui transferido para a Espanha, mas foi uma passagem que eu recordo com muito carinho. Fiquei com bons amigos em Braga, continuo a seguir o Braga e é um clube que eu tenho muito carinho e admiração. Na altura chega proveniente do
Gil Vicente, logo nessa primeira época, são 35 jogos. Não sentiu grandes dificuldades também na adaptação ao plantel e também ao estilo de jogo da equipa? Sim, no princípio é tudo uma mudança, e apesar de uma mudança em tudo. Os colegas, era um clube com outra dimensão, o Gil Vicente, com muito respeito que eu tenha, mas era um clube que estava habituado pronto, a lutar para não descer, e no Braga encontrei uma realidade diferente, era um clube que lutava pelos lugares cimeiros, e pronto, foi. Mas tive a felicidade de encontrar bons companheiros, todas as condições essenciais para poder trabalhar, e felizmente pronto, as coisas foram. Já tinha o Ney, tinha o Paulo Jorge, os dois jogadores que já estavam da época passada, que estavam habituados a jogar, mas pronto, eu tive a felicidade de trabalhar, o mister confiar em mim e consegui encontrar o meu espaço na equipa, e foi tudo muito mais fácil. Barroso, o Nunes foi aquele jogador que foi chegar, ver e jogar, porque foi uma época muito regular, essa primeira época ao serviço do Sporting do Braga. Sim, o Nunes tinha, como ele disse, chegou do Gil Vicente, um clube mais pequeno que o Sporting Braga, como é natural. Chegou uma equipa que tinha já conquistado a Liga Europa na época anterior. O Nunes veio com um espírito muito bom. Aliás, o Nunes além de excelente jogador, fiquei admirado com a sua simplicidade, um jogador humilde que trabalhou sempre nos limites, rendeu sempre o máximo e com o tempo adaptou-se à equipa. A equipa também o ajudou, os colegas também o ajudaram, penso que tínhamos um grupo muito bom na altura também. O Nunes fez uma excelente temporada, fez grandes jogos e não é por acaso que passado um ano e meio foi para a Espanha, para o Mallorca, sinal da capacidade dele e da categoria que ele tem. Portanto, é um colega que é um prazer revê-lo, que já não via há muito tempo. De vez em quando, uma outra vez, falámos no Facebook, pouca coisa, mas exatamente. falámos. Mas, de resto, para mim é um prazer reencontrá-lo novamente, porque foi um jogador que deixou marca aqui no Sporting Braga. Nunes, na altura foi bem recebido no balneário ou havia aqui alguma praxe para os novatos que chegavam? Não, bem recebido fui. Fui muito bem recebido. Na altura, como o capitão, o Barroso, tinha mais alguns jogadores que já estavam em algum tempo, mas o Barroso é o exemplo de como capitão, qualquer jogador que chegasse sentia-se bem. O Barroso e outros mais velhos, um jogador novo que chegava sentia-se bem, porque eles ajudavam no que preciso. Muitas vezes é preciso não só no clube, mas chegas a uma realidade nova, uma simples, conhecer um bocadinho a cidade, saber onde é que está, uma simples farmácia, às vezes as pessoas não têm isso, mas a realidade é essa. E qualquer coisa fala que as pessoas mais velhas lá estão, e se houver essa ajuda, é muito mais fácil a integração. E o Barroso foi uma dessas pessoas. O Barroso, depois com o histórico que tem no Braga, e não só, a nível nacional, mas é uma pessoa, essa humildade que ele falou de mim, este soldado que reconheço a ele, o Barroso sabe que sim, mantém esta admiração por ele ao final destes anos todos. Sempre teve uma palavra e outros companheiros que ajudaram tudo que eu precisei. E depois era como o Barroso disse, eu tinha que trabalhar. O resto depois sentia-me cómodo e acarinhado, e só tinha que fazer a minha parte e foi fácil. A sua estreia foi a 11 de setembro de 2004, frente ao Futebol Clube do Porto. Se ele perguntasse, na altura, um empate a uma bola, se ele perguntasse o 11 inicial desse jogo, conseguia-me dizer? Mais ou menos? Mais ou menos. Não sabia dizer. Não sei dizer, na baliza. Mas Paulo Santos. Paulo Santos. Paulo Santos, eu não sei se ele está o Abel. O Abel, exatamente. Depois a muralha no meio. Nem Nunes. Nunes e... Eu e o Ney. Não, Paulo Jorge. Paulo Luís. Foi Paulo Jorge? Não sei. Exatamente. Não sabia. Foi o Jorge, um dos dois. E tínhamos o Maurício também, um brasileiro que também estava acho que também estava nessa altura. E o Jorge Luís na esquerda. Meio campo? Meio campo. Epá, não sei se na altura... Luís Loureiro. Eu confundo. É? Luís Loureiro. Luís Loureiro também estava. Porque estava Luís Loureiro, não sei se estava Vandinho. E Castanheira. Jaime, Castanheira, estão muitos, Castanheira,
Pois, não sei ao certo, não sei. Na frente, João Tomás, pois. Wender e Paulo Sérgio. O Wender e o Paulo Sérgio, direito. Foi este o 11 inicial e acredito que também tenha sido um momento marcante para si, porque foi a estreia. Como é que decorre também esse processo? O estrear-se por um clube, neste caso pelo novo clube, havia aqui também alguma ansiedade, algum nervosismo, sobretudo para fazer um bom jogo? Há sempre. Eu costumo dizer que se não tiveres nervoso, mesmo depois com a experiência, claro que consegues controlar melhor, mas se não tiveres um nervosinho na tua barriga, isso é sinal de responsabilidade. É querer fazer as coisas bem, é pensar no jogo antes do jogo começar, e é normal que haja essa ansiedade, e mais quando é o primeiro jogo. Queres sempre fazer um bom trabalho, queres que as coisas corram bem, a ti e à equipa, mas o nervosismo, eu acho que mesmo a acabar a minha carreira, todos os jogos, eu sempre antes de entrar sentia-se nervoso. Eu acho que é um sinal um bocadinho de responsabilidade. Barroso, é aqui nestes jogos em que às vezes há aqui alguma pressão também individual para as coisas correrem melhor? Não, como ele dizia bem, também sentia isso. Quem tem responsabilidade normalmente nos jogos tem sempre aquele nervosismo miudinho, mas depois começa o jogo e passa, mas quando há responsabilidade penso que isso acontece. Aliás, ainda hoje, se for jogar um jogo qualquer, também acaba por, mesmo de veteranos, acaba por haver esse compromisso. Esse compromisso não fujo disso. É verdade. Portanto, então na alta da competição ainda mais. Agora que é certo que há uns que conseguem tolerar isso melhor que outros. Há uns que estão no jogo e conseguem abstrair logo disso, e há outros que não. E depois estes jogos também são jogos que toda a gente gosta de jogar, são jogos motivantes. Agora acredito perfeitamente que a partir do momento que a bola começa a rolar, as coisas passam. Agora, como diz o Nunes, esse friozinho, quem anda na alta competição continua a aparecer sempre, independentemente capitão, e é isso que deixa saudades, não é? É, claro que sim. É uma situação que se nota, mesmo, como eu digo, mesmo jogando em veteranos, há sempre aquele nervosismo. Claro que não há a responsabilidade que havia quando jogávamos. Mas quer-se ganhar na mesma. Mas quer-se ganhar na mesma. Eu gosto de ganhar e, portanto, acontece isso muitas vezes, e penso que qualquer jogador que jogue, penso que sente isso. Agora eu apanhei colegas também meus que antes do jogo estavam mesmo completamente nervosos e era preciso mesmo acalmá-los. Tinham uma ansiedade muito grande. Agora há outros que conseguem abstrair-se mais disso, mas há sempre esse friozinho, aquela moedeira no estômago que depois com o jogo passa. Isso é normal. Nunes, no jogo a seguir estreia-se também nas competições europeias, na altura aqui frente ao Hearts, da Escócia. Sentiu também que era mais um passo importante na sua carreira, essa primeira experiência europeia? Sim, isso vem de acordo com o que eu falei há bocado. Tinha representado o Salgueiros na Primeira Liga, tinha representado o Gil Vicente, mas no Braga senti uma mudança enorme no que eram os outros clubes, com todo o respeito que eu tenho por eles. E isso aí, a UEFA é uma prova dessas, não é? Uma prova que o Braga já estava a competir para tentar reafirmar-se em Portugal, sempre para competir nas competições europeias. E nesse jogo, pronto, foi mais um passo na minha carreira, foi uma experiência nova para mim. E claro, foi um motivo muito de alegria, de orgulho, poder representar o Braga lá fora. Se tivesse de recuar, qual é que eram as grandes qualidades do Nunes dentro de campo? Sinceramente, acho que fui um jogador regular. Todas as épocas, a regularidade, eu se calhar não podia dizer que fazia um jogo onde fosse jogos de melhor em campo, mas também não fazia muitos maus jogos. Eu tinha uma regularidade, as características fui aperfeiçoando com a idade. Portanto, acho que defensivamente era forte, tinha bom jogo aéreo e tinha uma boa leitura de jogo. E depois vais aperfeiçoando também, é bom quando tens gente que joga à tua frente ou ao teu lado, que também te faz evoluir. Mas eram essas características. Era um jogador concentrado, trabalhava imenso e pronto, era um jogador bastante regular. Barroso, nós falamos aqui muitas vezes do facto do Nunes também ter aqui coincidido numa época importante para o Sporting de Braga, 2004-2005.
Do ponto de vista individual, isto que o Nuno está a falar, o facto da equipa estar bem vai ajudar também esse crescimento do próprio jogador, essa valorização que existe? Claro que um jogador, jogando no Campeonato Nacional, numa equipa como o Sporting Braga, depois jogando nas competições europeias, penso que o jogador fica sempre muito mais forte, não é? Ganha outra experiência, outra capacidade, com os anos vai melhorando. O Nuno nos disse ali umas coisas que eu concordo plenamente. Era muito forte no jogo aéreo, mas era uma coisa que ele também tinha, era muito rápido, e não parecia, mas era um jogador rápido. Concentrava-se muito bem no jogo, adivinhava, sabia ler o jogo perfeitamente, um jogador de... Eu não digo, era um jogador discreto, mas que com muita capacidade. Era um jogador que era muito fiável e não havia grandes problemas com ele, e portanto, não é por acaso a carreira que ele fez, tanto no Sporting Braga como no Mallorca, era um jogador de grande qualidade que fazia ali uma parte central da defesa muito forte. E o Sporting Braga, mesmo quando ele estava aí, era das equipas que menos golos levava no Campeonato Nacional. Já falámos disso uma altura aqui. Exatamente, nessa temporada. Eu acho que com o Ney, não sei se foi uma época que acho que não sei se fomos a defesa menos batida. Quando falo defesa, digo a equipa, total. Não sei se foi num ano que estive aí. Sim, eu acho que falámos até disso com o Ney aqui, que foi... Até falámos uma altura que nós marcávamos um ou dois golos e depois ninguém nos conseguia fazer golo. Era complicado. Era uma equipa muito organizada, muito solidários uns com os outros, e o Nunes fazia parte dessa excelente estrutura. Não tenho problemas em dizê-lo, o Nunes fez uma dos melhores centrais que já passou aqui no Sporting Braga nos anos que eu estive cá. Chegada aqui comprovou isso, não é? Muito obrigado. E depois chegou de um clube do Gil Vicente, onde tive que trabalhar para conquistar lugar, porque o Sporting já tinha jogadores que estavam cá, e depois com o tempo foi conquistando e foi-se vendo o valor dele, ganhando o seu espaço, e a partir daí só parou no Mallorca, mas não foi passar férias, foi fazer... Foram 9 temporadas. 7 a 8 ou 9 temporadas de grande nível. Eu não falava com ele, mas ia acompanhando, porque há colegas que uma pessoa vai acompanhando, sabendo onde eles estão bem e tentando acompanhar. E o Nunes foi um deles, portanto não me admiro nada com o que ele fez, porque estava a saber que a experiência que ganhou aqui no Sporting Braga foi para a Espanha e conseguiu manter aquele nível sempre durante muito tempo. Nunes, foram 54 jogos, se não me engano, ao serviço do Sporting de Braga. Qual é que é o momento que recorda com mais saudades? Ou o melhor momento que teve ao serviço do clube? Assim, já me fizeram assim, pergunta parecida e mesmo em Mallorca, onde joguei. Eu tenho uma recordação e tenho muito carinho pelo Braga, porque eu fui muito feliz aí. E gosto do Braga. Eu tenho 2 filhos, um até nasceu em Espanha, mas eu quando estou a ver os jogos, está o Braga contra o Porto, contra o Benfica, eu quero que ganhe o Braga. E o meu filho mais pequeno, pronto, fica um bocadinho admirado, porque é que eu não gosto de uma equipa grande, não é? Porque agora os meus gostam das equipas grandes, mas eu fui muito feliz em Braga. Eu penso que se tivesse chegado um bocadinho antes ao Braga, se calhar a minha vida teria sido diferente, porque eu no Braga, foi o que eu disse, a minha mentalidade mudou. E o Barroso sabe perfeitamente disso. O Barroso esteve num clube grande e ele sabe qual é a diferença também, mesmo do Braga, sendo grande, para um Porto. A minha mentalidade mudou. Isto que eu falei atrás, de deixar de lutar para não descer e querer ganhar nos treinos, estás habituado a ganhar, tu sais para treinar e o espírito que te vão incutindo é o ganhar o próximo jogo, seja ele contra o Benfica, contra o Porto, o Sporting. E então, isso, eu com o Braga, eu acho que foi a minha realização profissional. Fui muito feliz, como o Barroso disse, também tivemos um bom grupo. As vitórias também ajudam ao grupo ser bom, porque trabalhar sobre vitórias é muito mais fácil, mas eu fui muito feliz aí. E nesse ano e meio, eu estar-te a dizer o momento, não sei. Não posso escolher um momento, porque eu tive muitos jogos, fui muito feliz e acho que também apanhei-me a transição, como o Barroso também já disse, e o Braga começou-se a afirmar e começamos a ver gente, isto também faz as vitórias, miúdos a apoiar o Braga, gente que já quando jogavas contra uma equipa grande, mas notavas muita gente a apoiar o Braga, e eu vivi essa mudança no clube e é essas recordações que eu tenho, me recordo mesmo com muito carinho o Braga. Tal como disse, na altura um bom ambiente de balneário, bons companheiros de equipa. Tem aqui também alguma história que seja curiosa para nos contar? Já aqui nos contaram várias dessa altura.
o Nuno certamente também tem alguma história para nos contar. Não, assim, histórias, é assim, sabe, nós tínhamos um grupo bom, tínhamos várias nacionalidades, mas tínhamos um bom grupo. E há sempre, nos grupos, há sempre pessoas mais sérias, outros mais divertidos, não é? E pronto, não apanhamos aí, que eu acho que é o expoente máximo do jogador engraçado, que era o Cândido Costa, que não é aquilo, já todos sabemos que ele continua no seu registro ainda, e o Cândido Costa era o animador do balneário. Também, na altura, o Andrés Madrid também era muito engraçado, ele puxava um bocadinho por ele. O Andrés Madrid, que era o argentino, tinha um bocadinho de dificuldade e foi adotado pelo Cândido Costa. Depois tinha jogadores divertidos, como o Vender, também gostava de uma boa brincadeira, outros. Pronto, mas são situações que se passam no balneário, que encontramos jogadores, com histórias que vivemos dentro do balneário, que é um bocadinho esse espírito que falava um bocado com o Barroso, e tudo que deixa, não é só o nervoso miudinho, tudo isto nos deixa saudades. É o ambiente que se vive, é o entrar no balneário e sentir o cheiro do balneário. E passamos histórias, sim, histórias também não sou contador de histórias, sou sincero. Passei por muitas peripécias, mas assim uma em particular. Mas real só na altura com o Cândido Costa, porque era muito divertido dentro do balneário e fora dele. Barroso, isto que o Nuno está a dizer, culturas diferentes, formas de estar diferentes, mas que na hora de jogar é importante que todas estejam entrosadas. Sim, nos dizem uma coisa que é a realidade. Eu, por exemplo, não era uma pessoa muito de brincar. Eu brincava, mas não era pessoa de grandes brincadeiras. Entrava na brincadeira, mas não era aquelas brincadeiras muito... Agora, ele dizia bem, o Cândido Costa é de longe um animador e continua. O Cândido Costa, sem dúvida nenhuma, que era um grande animador, seja na altura da vitória ou na derrota, era igual. Portanto, era sempre... e tem que haver de tudo, porque tem que respeitar cada um, os momentos e como as pessoas são. O que é certo é que no conjunto toda a gente estava bem, toda a gente olhava para o mesmo, toda a gente queria jogar, como é evidente. Uns mais, outros menos, como em todas as equipas, mas o que era na realidade é que tínhamos de facto excelentes jogadores e excelente grupo na altura, e costuma-se dizer que também as vitórias ajudam, mas também se tiver um bom grupo também ajuda muito. Ter jogadores com caráter, nós tínhamos muitos jogadores com grande caráter e por isso é que o Sporting Braga conseguiu continuar a ir às competições europeias e está onde está, derivado desse crescimento que na altura o António Salvador conseguiu manter no clube. Nunes, depois termina a sua etapa no Sporting de Braga, vai para o futebol espanhol, para o Mallorca. Que grandes diferenças é que encontrou entre uma liga, um futebol, uma forma de jogar e outro campeonato? Sim, há diferenças. Foi para um campeonato onde estavam as melhores equipas do mundo, recheadas dos melhores jogadores do mundo. Aqui foi para uma equipa modesta, mas defrontávamos os grandes colossos europeus, não é? Como o Barcelona e Real Madrid. Estive lá na altura dos anos com o Barcelona de Guardiola, que considerado o expoente máximo, não é? no futebol. E tive a felicidade de poder jogar contra aqueles jogadores, aquelas estrelas todas, e a diferença que notava mais é que, pronto, aqui é normal que vais jogar um Sporting, um Benfica e um Porto, que estão estádios cheios, mas lá qualquer equipa tinha milhares no seu estádio. O futebol é diferente, pronto, temos que ver também que a situação, o poder de compra desses clubes também ajuda, não é? A ter jogadores de qualidade, mesmo os clubes mais modestos têm outra capacidade financeira que não temos aqui em Portugal. Isso ajuda, mas é um espetáculo. O futebol tem sempre cheio qualquer estádio que vá jogar, mesmo as equipas que estejam a lutar para não descer. Tem sempre imensa gente no estádio, e isso é o que se nota mais. Em termos de futebol, pronto, é um futebol diferente, é um futebol, nós aqui em Portugal também temos um futebol com qualidade, mas ali as equipas, pronto, tinham jogadores com muita qualidade, e isso depois notava-se no próprio jogo e no próprio campeonato. Agora, visto por fora, como é que tem acompanhado também o desenvolvimento que o Sporting de Braga tem tido, sobretudo agora na era António Salvador? O crescimento?
estamos aqui com algumas dificuldades em escutar Nunes, certamente a ligação irá ser retomada em breve. Barroso, aqui estes antigos jogadores recordam sempre de uma forma carinhosa o que o Sporting de Braga, os anos que por cá passaram. Sinal de que realmente o ambiente e tudo, a estrutura em si, que tem feito aqui também um excelente desenvolvimento. Sim, e é muito gratificante, não só para a cidade como para o clube, que as pessoas se sintam bem aqui em Braga. E os jogadores, falar desta maneira do clube, penso que toda a gente fica contente, assinala que as pessoas foram bem recebidas, foram bem tratadas, valorizaram-se ao clube e a eles próprios, não é? Porque o clube está valorizado, mas os jogadores também saem muito valorizados. Ao longo dos anos têm sido muitos jogadores e penso que tem conseguido valorizar o Sporting Braga aqui muitos jogadores, mas o clube também tem sido muito valorizado. E o Nunes, aqui o caso do Nunes, é um jogador que são mais de 500 jogos na sua carreira, uma prova de que é realmente alguém que, pronto, com uma carreira sólida. Sim, o Nunes, eu lembro perfeitamente dele jogar no Salgueiros e no Gil Vicente. Aliás, penso que jogámos contra eles na altura do Sporting Braga e depois ele veio a aparecer aqui no Sporting Braga na altura. Um jogador, já o disse, de grande qualidade, mas assim, para mim o que conta mais é o grande ser humano que o Nunes é. Eu conheci-o perfeitamente aqui no Sporting Braga e para mim o importante é o caráter das pessoas e o Nunes tem um grande caráter, por isso é que chegou na sua carreira. Nunes, já conseguimos aqui retomar a ligação consigo, estávamos a falar fiquei a ligação. Aqui com os problemas técnicos. Estava-lhe a perguntar como é que tem acompanhado agora de fora a evolução que o Sporting de Braga tem tido nos últimos anos. Sim, era isso que eu estava a dizer, já com o Salvador, na altura que eu fui para o Braga, estava-se que ele queria que o Braga crescesse. Ele falava sempre de equiparar, queria estar nos grandes. Neste caso, tinha que se passar para o quarto grande a nível nacional e depois ver-se o crescimento também a nível da estrutura que está a fazer, não é? Desde a formação, dos campos de treino, tudo foi crescendo de acordo com a ambição e de acordo com o clube. Tem que crescer um crescimento sustentado que ele está a fazer. Os resultados, todos os últimos anos, o Braga tem sempre ali nos lugares cimeiros, sempre com presença assídua nas competições europeias. E pronto, e falta agora cimentar um bocadinho, sei lá, poder ser um ano talvez campeão, seria ótimo para o Braga, que é o sonho de todos os bracarenses e do Salvador também. Mas é um crescimento que, como o Barroso também já disse, deve-se muito ao Presidente, ao Salvador, e depois aos jogadores, que agora, e o Barroso sabe disso, qualquer jogador quer representar o Braga. E se mesmo que qualquer jogador de qualidade que tem, em igualdade de circunstâncias, eles muitas vezes optam pelo Braga, porque o Braga reúne todas as condições e dá todas as condições a um jogador para se sentir bem, a fazer o que mais gosta, que é jogar futebol. E eu acho que o Braga cresceu imenso nestes últimos anos e agora é o que digo, só falta poder estar aí a lutar para ser campeão, que eu acho que mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Nunes, para fecharmos, são 100 anos de história, ano de centenário para o clube. É para si um orgulho ter contribuído também para a história que aqui foi feita? Sim, é um orgulho. A frase que costuma dizer, uma vez guerreiro, não é? Guerreiro para sempre. Eu incluo nesse espírito. Eu sinto, gosto do Braga, gostaria imenso que o Braga fosse um ano campeão. Porque eu disse, fui muito feliz aí, tenho um carinho enorme pela cidade, pelo clube, fui muito bem tratado, continuo a ser muito bem tratado e acarinhado, por isso espero que nesses 100 anos, eu sei que tive um papel mínimo, mas faz parte da história, fui jogador e tenho um orgulho enorme de ter sido jogador do Braga. Nunes, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade e espero que tenha gostado também de recordar aqui um pouco esses tempos antigos de jogador. Gostei muito, muito obrigado pelo convite. Um abraço, amigo, abraço tudo para bom vocês para ti. E um abraço, meu amigo. Capitão, grande abraço para ti. Igualmente para ti, Nunes, um abraço. Barroso, muito obrigado também pela sua disponibilidade. Fechamos
por hoje o programa desta semana. Não deixe de acompanhar as transmissões Next do Sporting de Braga, que vai defrontar o Moreirense esta sexta-feira a partir das 21h15. Tem esse pré-match para acompanhar dia 14. No fim de semana tem também a Liga BP e o Sporting de Braga, que defronta o Sporting nessa fase de apuramento de campeão a partir das 16 horas, e ainda o Sporting de Braga B, que vai defrontar o Pevidém nas contas de acesso à Segunda Liga, para acompanhar a partir das 18 horas. Esta terça-feira podem ainda acompanhar também os Sub-23, que definem essa final da Taça Revelação frente ao Estoril. Quanto a nós, voltamos na próxima semana. Obrigado pela sua companhia.